19 de setembro do ano de 1998. O relógio marcava pouco mais de meia-noite. Donizete Adalto, um dos jornalistas mais polêmicos atuando no Piauí na época, volta de uma reunião como candidato a deputado federal. Faltava menos de 15 dias para a eleição e ele liderava todas as pesquisas, usando o slogan "Pau na máfia", onde se colocava como um homem que combatia a corrupção e enfrentava os poderosos no Piauí. Estava sendo levado no carro do vereador e candidato a deputado estadual Djalma Filho, com quem fazia uma dobradinha de candidaturas, quando foi abordado e obrigado a parar em um trecho da Avenida Marechal Castelo Branco, próximo à ponte do bairro Primavera, zona norte de Teresina. Uma Kombi, que era a mesma usada na campanha, atravessou o caminho. Sérgio Silva e João Evangelista, mais conhecido como Pezão, desceram desta Kombi a mando de Djalma e efetuaram os disparos, matando Donizete covardemente. Um deles ainda deu 2 coronhadas para saber se o jornalista estava realmente morto. Segundo a acusação, o próprio Djalma foi quem mandou que fizessem isso com Donizete. Testemunhas garantem que, enquanto Donizete levava os tiros até a sua morte, Djalma saía pela porta da frente do carro e entrava em outro veículo, saindo ileso de tudo aquilo. Djalma chegou a ir até o velório e enterro de Donizete, chorando em cima do caixão. Dias depois, Djalma foi considerado o mandante do crime. Respondeu o processo em liberdade por mais de 20 anos. E somente agora, quase 25 anos depois, houve o julgamento. Djalma Filho foi absolvido e, apesar das acusações e investigações do Ministério Público e das polícias civil e federal, não foi considerado mandante do crime. Hoje ele atua como advogado e professor do curso de Direito em faculdades particulares no Piauí. Já os demais acusados seguem respondendo pelo crime. São eles: Sérgio Ricardo Nascimento Silva e Fabrício Jesus Costa Lima, que foram os motoristas e participaram do crime, juntamente com os policiais civis João Evangelista de Menezes, o Pezão, e Ricardo Luiz Alves de Souza. Eu sou Alisson Paixão e este é o Casos Podcast, que chega ao seu 3º episódio contando o caso Donizete Adalto. Sejam todos bem-vindos ao Casos Podcast, chegando ao nosso 3º episódio, trazendo e abordando o caso Donizete Adalto. Foi um dos mais solicitados, continua sendo. A gente recebe muitos pedidos através das redes sociais. Você que ainda não segue, acompanhe lá no Instagram o nosso @CasosPodcast, para que você faça a sua solicitação, para que você dê sugestões de alguns casos. Acompanhe os resumos que a gente coloca lá. E você que ainda não é inscrito na nossa TV 86 e que acompanha o conteúdo na íntegra, todos os episódios do Casos Podcast, você tem que se inscrever. É importante demais a sua inscrição. Tem um botãozinho vermelho lá, basta você clicar nele que você vai estar contribuindo muito com o nosso trabalho aqui no Casos Podcast para a divulgação dos demais conteúdos. Além do YouTube, nosso canal no YouTube, que é a nossa TV 86, nós temos também o conteúdo do Portal 86, este e outros podcasts nas plataformas de áudio. Você vai para academia, vai estar no momento, bota no carro para escutar ali, sem precisar colocar o fone de ouvido. Escuta todo o conteúdo do Casos Podcast. Tem o podcast Piauí em Cidade, tem o conteúdo do Efrem Ribeiro, que é através do Zap do Efrem. Tá tudo lá na nossa TV 86. Então, peça a sua inscrição. Você que já é inscrito, aproveite para compartilhar o máximo aí, para fazer mais pessoas seguirem e contribuírem muito com esse trabalho que a gente faz aqui no Portal 86, tá bom? Vamos ao caso deste 3º episódio, que é o caso Donizete Adalto. Eu vou aqui sempre acompanhar a pesquinha para que a gente dê a melhor informação para você. O caso Donizete Adalto, ele é algo muito complexo, né, de se tratar, de trazer em apenas um episódio do Casos Podcast. A gente ouviu algumas pessoas, fontes, autoridades, personalidades que viveram aquela época, né, que foi no ano de 1998, já no finalzinho da década de 90. E dentro do que a gente ouviu e escutou, nós entendemos que para se colocar em apenas um episódio, poderia ficar um pouco confuso, né? São várias abordagens. Então, neste episódio, a gente vai tratar sobre o caso de uma maneira geral. O que aconteceu naquele dia,
como foi aquele crime, como foi a execução de Donizete Adalto. E para isso, a gente trouxe aqui uma pessoa que acompanhou os últimos dias, trabalhando com ele, de Donizete Adalto. O jornalista Tony Rodrigues, que foi não apenas um colega de trabalho no Grupo Meio Norte Comunicação, como também apurou, acompanhou, escreveu livros sobre o caso Donizete Adalto. Então, ele vai trazer aqui para a gente, vai nos abrilhantar aqui para o Casos Podcast, um pouco mais sobre o caso Donizete Adalto. Nos próximos episódios, a gente pretende trazer a respeito da investigação em si, né, já que o principal acusado de ser o mandante do crime, Djalma Filho, foi absolvido, né, após quase 25 anos, em abril do ano de 2022, depois de muitas audiências postergadas, adiadas, ele foi considerado não autor do crime, né? Mesmo com a acusação tendo sido feita pelas polícias civil e federal e pelo Ministério Público. Em outro episódio, nós vamos tratar também sobre o pós-morte, né? Como foi a repercussão na época, a própria imprensa não abordava muito o assunto, foram várias pessoas colocadas como acusadas do crime, então a gente preferiu dividir dentro de episódios essas abordagens a respeito do caso Donizete Adalto, tá bom? E agora a gente vai ao caso, né, que dentro deste episódio nós vamos tratar de uma maneira geral para depois a gente tá esmiuçando um pouco dentro do que a gente já faz aqui no Casos Podcast, que é o primeiro podcast True Crime do Piauí. Daqui a pouco vai surgir mais, mas o primeiro é esse aqui. Donizete Adalto dos Santos, mais conhecido como Donizete Adalto, nasceu em Mandaguari, cidade do estado do Paraná. Fez sua carreira inicialmente por lá, até vir para o Piauí no final da década de 80. Foi quando morreu em Teresina, em setembro de 1998, no dia 19 de setembro, aos 39 anos. No Piauí, Donizete se tornou um dos jornalistas mais conhecidos do estado. Passou a morar em Teresina, onde também atuou, especialmente nessa área da editoria de política, né? Ele passou a acompanhar e incomodar governos, autoridades, personalidades que faziam esse trabalho dentro da área de política. Ele dizia, o Donizete, que tinha coisas sobre eles que eles gostariam que não fossem reveladas. E o Donizete garantia que iria revelar através do acesso que tinha, né, com seus programas de TV. Ele passou no Piauí pela TV Pioneira, que hoje é a TV Cidade Verde, foi pouco tempo, mas ele esteve por lá, e também pela TV Timon, que hoje é a TV Meio Norte, né, o grupo Meio Norte do empresário Paulo Guimarães, que foi inclusive seu último emprego antes de morrer. Donizete também trabalhou no Piauí, no Jornal Diário do Povo, teve uma rápida passagem, e também fez o seu próprio jornal, chamado Comando. Durou pouco tempo, mas era um jornal onde ele fazia muitas críticas e acusações aos governos, a deputados, a autoridades, e a partir daí ele repensou bem, teve que sair do estado, inclusive, depois voltou quando foi candidato. A gente vai acompanhar um pouco do que foi o Donizete, de como era esse trabalho dele como jornalista no Piauí. Vamos conferir. Governador, vai ser candidato que o senhor quiser. Vou dar uma surra no TSE. Não nada. No TSE. Vai dar surra em nada. Dar surra no TSE. Vai dar surra em nada. Não tem condições para dar surra. Eu dou surra no TSE e nas surras. Não, dá surra. Vamos ver se o senhor dá surra. Vamos ver se o senhor dá surra. O senhor fica à vontade. Eu estou aqui à vontade. Eu quero denunciar do senhor a Operação Rapariga. Prostituta sendo abastecida com recursos, R$35 mil pela Assembleia Legislativa. Ótimo. A Assembleia comprou armas e munições irregularmente. Pode denunciar. E eu quero denunciar também. Conta com o meu apoio. Eu quero denunciar, inclusive, que a Polícia Federal sabe. Filho de deputado comprando cocaína. Polícia Federal tem detalhes. Pois vamos buscar. Vamos examinar tudo, deputado. Não, nada me amedronta. Sabe qual que é a diferença de nós? Eu acho que eu odeio essa elite fedida, filha da pé. E eu odeio pessoas como você que não tem compostura. Eu brinco aqui no programa, mas eu tenho um momento que eu dou porrada mesmo. Cacete! Tem a Secretaria de Saúde comprando remédio na Soovo, na Ceasa. E tem funcionário fantasma na folha de pagamento da Assembleia Legislativa. Cacete! Eu vou morrer nesse estado, Carlos Moraes. Mas sempre vou continuar batendo nessa tecla. Vou continuar batendo nessa tecla. Enquanto eu tiver vida.
Por atuações como essa, que Donizete se tornou muito querido, né? Ele passou a ter seguidores, fãs, e até hoje esses fãs, seguidores, eles existem, eles gostaram muito do que fez Donizete, dessa maneira dele de enfrentar, de se tornar combativo, de apontar o dedo para alguns políticos, algumas autoridades, sendo verdade ou não, algumas acusações que ele fazia, mas ele conquistava o público, né? Ele conquistava o telespectador, o leitor, já que ele também tinha uma coluna no jornal Meio Norte. E dentro dessa popularidade muito alta que teve o Donizete, ele decidiu então entrar para a política. Na primeira vez ele foi candidato a deputado estadual, né? Na década de 90, ele não conseguiu a eleição. Posteriormente, ele decidiu ser candidato a deputado federal, depois de um tempo, inclusive fora do estado, ele votou, foi candidato, quando fez essa dobradinha com Djalma Filho, né, que era vereador e presidente da Câmara de Teresina, ou seja, tinha uma popularidade também, para tentar uma vaga na Câmara Federal. O Donizete como candidato a deputado federal e o Djalma como candidato a candidato a deputado estadual, que a gente chama de dobradinha, né? Os dois passaram a fazer essa campanha juntos. E durante um período, né, já que foi em setembro a sua morte, eles conseguiram, de uma certa forma, trabalhar bem, né, entre eles, ter um leque de alianças, de eleitores que confiariam ali, que depositariam o voto neles. Só um detalhe, segundo as fontes que eu acompanhei sobre aquele período, Donizete crescia muito nas pesquisas. Ele era colocado como um deputado federal eleito, né? A sua morte ocorreu no dia 19 de setembro, faltando menos de 15 dias para a eleição, já era colocado como deputado federal eleito. Então ele concentrou a eleição dele, a campanha no caso, em Teresina, né? Já o Djalma não estava tão crescente assim. Ele estava em um momento que poderia não se eleger. E dentro disso, segundo o próprio Ministério Público, existiu aí alguns momentos em que os dois nessa dobradinha não se davam muito bem, né? Então isso também foi um dos motivos para que o Ministério Público e a polícia colocasse o Djalma Filho como um dos acusados, né? Naquela época, quando as pesquisas colocavam Donizete como um dos preferidos, como um deputado federal já eleito, na reta final, ele decidiu não viajar tanto. O Donizete passou a fazer a campanha, concentrar em Teresina. E naquele dia, no dia 18 de setembro de 1998, que era uma sexta-feira, o Donizete fez o seu último ato, né, como candidato, né? Ele teve uma reunião com o então presidente do seu partido, que é Acelino Ribeiro, que já foi inclusive deputado no Piauí. A reunião aconteceu na Zona Norte, com aliados, lideranças, alguns eleitores, e o Donizete saiu dali juntamente com o próprio Djalma, né? Os dois estavam juntos, conversaram, tiveram essa reunião com eleitores aliados, até ali tudo bem. Era noite, sexta-feira, por volta de 10, passou das 11, por volta de meia-noite, eles estavam chegando ali num trecho, para quem conhece bem Teresina, tem aquela ponte do bairro Primavera, Ponte da Primavera, na Zona Norte. Quando ele descia aquele trecho, aquela alça que dá acesso à Avenida Marechal Castelo Branco, foi abordado, né, por uma Kombi, onde saíram os assassinos de Donizete Adalto. Existem algumas versões para o dia desta ocorrência. Uma delas conta que o Donizete Adalto teria percebido, quando a Kombi fechou, o carro dirigido por Djalma, e Donizete ia no banco do passageiro, e neste momento ele teria tentado reagir de alguma forma. Teria sido agredido, socos, pontapés, coronhada, e mesmo assim, não adiantou de nada, ele levou pelo menos 7 tiros e morreu. Em uma outra versão, que inclusive é colocada pelo Ministério Público, Donizete Adalto não teria tido qualquer reação. E mesmo assim, apanhou, levou socos, pontapés, coronhado também, né, batida na cabeça, e com arma, e 7 tiros que levaram até a sua morte. Bom, naquele momento em que ele estava dentro do carro, como passageiro, quem estava dirigindo era o Djalma Filho. E Djalma Filho saiu ileso, né, desta ocorrência. Isso fez com que, imediatamente, a própria polícia passasse a investigar o próprio Djalma Filho, né, que entrou em um outro carro, e enquanto o corpo do Donizete foi levado para não tinha um IML como é hoje, funcionava num necrotério do Hospital Getúlio Vargas.
Foi para lá que o corpo de Donizete Adalto foi, que inclusive na época várias fotos foram feitas por jornalistas, fotógrafos que estavam por lá, curiosos, e essas fotos inclusive vazaram na época. E olha que não tinha redes sociais, né? Não é como é hoje. Enquanto o Djalma foi para uma clínica, né? Buscou um atendimento, mas ele não tinha qualquer arranhão. Ele saiu ileso desta ocorrência. Isso fez com que, inclusive, as pessoas passassem a se perguntar, né, o porquê Donizete Adalto foi assassinado e nada ocorreu com o Djalma Filho. Bom, a partir de então, enquanto acontecia o velório, o enterro, a polícia, o Ministério Público, dentro de uma investigação, passou a apontar para o próprio Djalma, né? Ele como um possível mandante deste crime. E foi quando há uma cena, a gente vai até colocar aqui para que vocês vejam, do próprio Djalma Filho, durante o velório de Donizete, em cima do caixão, né? Ele aparece chorando, olha para o lado, e as pessoas, quem acompanhava a investigação, acharam aquilo muito estranho, né? De um acusado de estar presente, participar daquela forma, né? De maneira tão fria. Bom, o fato é que poucos dias depois, o próprio Djalma Filho foi considerado, sim, o mandante do crime, né? Ele respondeu pela acusação e passou a ser considerado um traidor de Donizete, né? Teria contratado aquelas pessoas para assassinarem Donizete Adalto. E a gente vai entrar mais tarde sobre o que teria motivado, segundo o Ministério Público, a Djalma a cometer isso com Donizete Adalto. Eu queria antes colocar um trecho de uma entrevista que o Donizete deu à TV Cultura, na época, meses antes de morrer, onde ele falava sobre esse medo de uma possível traição, de morrer à traição. Vamos conferir. Programa Queima-Roupa entrevista hoje Donizete Adalto. 29 anos, solteiro, nasceu no Paraná. Escritor, radialista e jornalista, é autor de 5 livros. Eu Fui um Anticristo, Diálogo Franco, Retrato de um Homem Sem Medo, Fel e Mel e A Máfia dos Bebês. Foi chefe de reportagem da TV Cultura da Rede Globo, diretor de jornalismo da TV Brasil Oeste, Rede Manchete, chefe de reportagem da TV Centro-América da Rede Globo, e repórter e produtor da TV Carimã, Rede Record. Atualmente está no SBT, TV Timon, onde produz e apresenta o programa Comando do Meio-Dia. Donizete Adalto é uma das figuras mais polêmicas da TV piauiense. Seja bem-vindo, Donizete. Muito obrigado. Você tem algum conhecimento prévio das perguntas que lhe serão feitas agora no A Queima-Roupa? Desgraçadamente, não. Vamos à primeira, então. É da jornalista Cláudia Brandão. Você não acha, Donizete, que ao transmitir sua opinião pessoal sobre determinados assuntos, está se afastando da prática jornalística e voltando aos tempos primitivos da imprensa? Eu entendo que talvez eu esteja me afastando daquilo que se ensina na universidade. Mas eu não deixo, é uma questão de estilo, né? Eu faço isso por estilo. Porque, como diria um filósofo, o homem é o estilo. E eu tenho um estilo. Meu estilo é esse, né? A televisão gosta, o povão gosta e é por aí. Pergunta de Paulo César, 20 anos de idade. Donizete, você é um jornalista ou é o pai dos pobres? Pai dos pobres? Quem é pai do pobre? Quem faz muito esse papel é o Figueiredo, né, o deputado estadual. Eu sou um jornalista, pai dos pobres. Eu sou pai de todo mundo, então, porque eu defendo a todo mundo. Eu defendo o advogado, eu defendo o médico, eu defendo todos os setores, todos os segmentos da sociedade. Eu não sou pai dos pobres. Eu não sou político, eu não dou dinheiro para pobre, eu não dou, não. Eu defendo a justiça, eu gosto de ser justo. Todos os injustiçados que vêm a mim. Porque daí, tudo bem, eu vou procurar espaço para denunciar essas injustiças. Eu não sou pai dos pobres, não. Donizete, a última pergunta vem do senhor Sebastião Correia, 63 anos. Donizete, você não tem medo da morte não, meu filho? Olha, meu pai, eu tenho, sim. Mas eu disse certa vez que eu não tenho medo da morte porque eu sou espírita. E espírita acredita na reencarnação em vida após a morte. Eu tenho medo de morrer
de traição, pô. O cara chegar e dar um tiro, você nem tem tempo de olhar pro cara, saber quem que te matou, né? E tenho medo também de que me matem e depois não descubram os autores do crime. Meu medo é esse. Me matem, eu não quero ser estátua, não tenho vocação para herói, de ficar em estátua depois aí na praça. Não é isso, não. Matem, mas eu gostaria que os autores fossem descobertos e colocados na cadeia. Esse medo era real, né? A gente traz aqui ao Caso dos Podcasts o jornalista Tony Rodrigues, ele vai falar, inclusive, sobre esse medo que o Donizete tinha e que o fez, numa revelação exclusiva aqui para o nosso Caso dos Podcasts. Ele tinha ele andava armado, ele tinha uma arma com ele e ele colocava entre as pernas, segundo o Tony Rodrigues vai explicar pra gente, e que ele por algum momento acreditava que algo pudesse realmente acontecer com ele. Bom, o Tony Rodrigues, como eu já disse no início deste episódio, ele não foi apenas um colega, ele passou a ser um amigo de Donizete e mais que isso passou a ser um profundo conhecedor do caso Donizete Adalto, né? Tanto que ele escreveu livros, acompanhou tudo que aconteceu, entrevistou personalidades, pessoas que fizeram parte de todo o caso Donizete Adalto, e é ele que nos abrilhanta com algumas revelações, falando inclusive, trazendo trechos do que saiu no inquérito policial, tanto da Polícia Civil como Federal, e também com depoimentos trazidos do Ministério Público. Então, vamos conferir um pouco das falas de Tony Rodrigues e depois a gente volta para finalizar com este episódio do caso Donizete Adalto. Estou recebendo aqui um grande amigo, Tony Rodrigues, jornalista, mas é um grande amigo meu, um cara que eu considero demais, viu, Tony? E vamos tratar do caso Donizete Adalto dentro do nosso Casos Podcast, chegando nesse nosso terceiro episódio. Tony Rodrigues, bem-vindo ao Casos Podcast. Grande abraço, Alisson, muito obrigado pelo convite. O caso Donizete Adalto é um caso que realmente movimenta muito a questão dos bastidores da imprensa ao longo de muito tempo e por várias razões. E eu acompanhei bastante, inclusive tive a oportunidade de conviver com ele na televisão, no jornal, e antes disso, né, porque eu o conheci muito antes de trabalhar junto com ele. Então eu agradeço pela oportunidade em estar relembrando, né, esses fatos. E é interessante, Tony, que você tem esse conhecimento, né, conviveu com ele, na verdade, e tem os livros que você fez, né? Tem, sim. Me ajuda aí, vamos lá, Histórias e Crimes. Esse aqui é o Histórias e Crimes, esse livro eu lancei, Alisson, no ano de 2003, se não me engano, esse aqui, tá? Histórias e Crimes. É um livro de 2003, realmente. A capa, como você pode ver, é uma capa feita pelo Moisés, o nosso amigo chargista. Sim. Tem aqui o Donizete. Que é uma foto muito conhecida dele, né? É uma foto muito conhecida. Ele pegou e fez aqui uma arte, tem o Donizete. E tem aqui também o delegado Arias Filho. Sim. Que foi um cara que morreu no ano de 1989, também assassinado. Eu acho que foi no centro de Teresina. Foi no centro de Teresina. Vou relatar esse caso no Caso Podcast também. Pois é, eu até cito 2 casos aqui no livro, porque o assassinato de Donizete, a execução de Arias Filho e os riscos da reportagem investigativa. Porque também, coincidentemente, no dia que o Arias faleceu, eu tinha ido ao Palácio de Karnak fazer a cobertura de um evento. E ali terminou que o evento não aconteceu por causa da confusão que se instalou, né? Diretor, me relembra bem esse dia aí, porque eu lembro que eu era criança, eu ia para o centro com meus pais, eu estudava no Procampus, ia para ir para casa. Foi próximo à Praça Saraiva. Foi próximo à Praça Saraiva, o assassinato foi ali nas imediações mesmo, a 100 metros da Praça Saraiva. Então foi no dia 11 de setembro de 1989. O Arias tinha ido cortar o cabelo, fazer a unha, ia ter uma audiência com o secretário de Segurança Xavier Neto. E aí, antes dele chegar, ele parou no bar que tinha nas proximidades, tomou um café e foi assassinado pelas costas. O Moreira, que foi o que o executou, foi absolvido depois por legítima defesa. Ele matou pelas costas, mas foi entendido que ele tinha praticado legítima defesa. Isso aí é um dos casos, né? Mas o livro, ele traz como caso principal mesmo a execução do Donizete. Aí vamos lá. Esse é um dos livros, né? Vamos lá. Bom, aqui, esse livro, Matadores de Prefeitos, ele fala sobre 9 assassinatos de prefeitos que ocorreram no Piauí entre os anos de 89 e 99, não é? E 10 casos, porque tem um último caso que foi de um prefeito que matou. Inclusive ele foi preso recentemente, parece que ele estava foragido no Pará, que era de Flores do Piauí. Então tem 9 prefeitos assassinados e um prefeito assassino aqui nesse livro, tá? Interessante. E fala também sobre o Pacajás, que é uma figura terrível da criminalidade, que já morreu.
Inclusive eu coloquei aqui um capítulo em Diabrados Pacajás. Então, Matadores de Prefeitos. Eu idealizei esse livro a partir das reportagens que eu fazia sobre os casos, desde a época ainda da Folha do Nordeste, depois passando pelo Correio do Piauí. O Tony é um pioneiro em true crimes, pessoal. Depois você vai contar o que é o true crimes. Que é os casos de investigações criminais que viram, além do podcast, documentário, série. O que você assiste de Netflix aí sobre casos reais, vem a partir de um podcast, vem a partir de uma história como essa que tem alguém que tem que contar a história, que sabe, que aí a gente expõe para o público. E esse livro eu estava vindo de Oeiras, a gente foi fazer uma cobertura da Semana Santa em 98, 99, eu já estava com muitas matérias já prontas, aí eu digo, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou reunir tudo isso num livro para contar a história dos prefeitos assassinados. Interessante é que sempre eu fazia por conta própria, fazia 1000 exemplares e rapidamente se esgotava o livro. E é um livro pequenininho. Pequenininho, fácil de ler e não tem um custo muito elevado. Diretor? Hoje não tem mais assim, você talvez em sebos, né, em lugares que vendem livros antigos. Outro dia eu encontrei esse livro do Donizete num rapaz que vende ali na rua, aquela rua que desce, passa em frente a uma loja de crianças, de brinquedos, né, que depois, parece que é Areolino de Abreu, lá no final mesmo, na Areolino de Abreu. E esse livro, ele estava lá no sebo, o cara estava pedindo R$5. Eu digo, pai, bote menos 10. Mas ele não tem mais, porque eu vendia, mesmo vendia, e botava em algumas livrarias, né, na época, e depois esse livro esgotou. Esse aqui é um livro que eu lancei já em 2015, O Que País é Esse? Aqui eu conto 30 anos da luta pela redemocratização do Brasil. Primeiro, a partir de 1984, com a luta pela campanha... Isso é mais novo, né? Isso é mais novo. Foi lançado em 2015. E aí, em 2014, estava completando 30 anos daquela movimentação e a gente ainda não sabe que Brasil nós queremos e para onde nós estamos caminhando. Hoje mesmo, que já está com quase 10 anos esse livro aqui, nós ainda não sabemos. Ele é inspirado na música do Renato Russo. E não... Por acaso eu também conto a história dessa música e um pouco da música do Legião Urbana e de alguns episódios da censura nos anos do governo militar. Inclusive a banda Blitz, que sofreu muita censura. Teve um disco da banda Blitz, que foi aquele Você Não Soube Me Amar, que tinha uma música que vinha do lado B, que ele vinha riscado de grampo. Porque a censura federal, da Polícia Federal, havia determinado assim. E aí depois eu fui, que é que tinha nessa letra? Por um acaso, eu encontrei com que é o vocalista da banda, né? Numa viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro, e eu encontrei com ele, Evandro Mesquita. Não tem nada demais, inclusive eu vou te mostrar a letra. E aí fui lá com ele para ver a letra da música, né? Que tá aqui nesse livro, eu coloquei o nosso contato e a letra da música, que não tinha nada demais. O cara falava sobre preços do supermercado, as donas de casa estavam reclamando que os preços estavam altos. Só que ninguém podia dizer nada. É a censura, né? Censura. Ele também, esse livro aí dá para encontrar, não dá? Esse livro que você encontra na livraria Entre Livros. Aqui na Dom Severino, pertinho aqui onde você... Né? E também na Nova Aliança, lá no centro, perto do Colégio Diocesano. Esse livro, ele traz também muita coisa sobre o Donizete Adalto. Por exemplo, um fato aqui, não pode falar sobre Donizete Adalto. Esqueça Donizete Adalto. É um dos capítulos do livro. Ó. Se você observar, esqueça Donizete Adalto. Aí era uma das afirmações que eu mais ouvia quando trabalhava numa emissora de TV aqui, que inclusive ele trabalhou também. Entendeu? Não podia falar sobre o Donizete. Não podia falar. Não podia. Eu fiquei sem entender, e eu digo isso nesse capítulo. Por que não podia falar sobre o cara que comandaram o jornalismo da emissora durante tanto tempo? Mas tu vai já falar aqui. Fizeram tantas matérias polêmicas, gerando audiência e respeito para o sistema. Por que não podia falar sobre o cara que se apresentava no programa de maior audiência da emissora como cão de guarda do proprietário do sistema, famoso empresário, né? Quer dizer, estávamos em julho de 2002, em setembro faria 4 anos que ele fora assassinado. Aí tinha um grupo de pessoas na frente do Tribunal de Justiça protestando. Por que não havia o julgamento? Por que não acontecia? Que as pessoas que o tinham... Que eram os fãs dele, né? Que eram os fãs dele. E aí eu fui lá fazer uma matéria, entrevistei várias pessoas, e aí eu não pude botar essa matéria no ar. E aí eu ficava me questionando, mas por que isso? Rapaz. Eu fui atrás de uns fotogramas do Donizete para ilustrar a matéria. O editor de vídeo já disse, olha, eu acho que não tem aqui, não tem nada aqui, tudo foi levado para o arquivo e tal. Mas por que? Não, direção, você tem que falar. Mas fui lá falar com a direção, quer dizer, não podia. Então, é importante, a gente trouxe o Tony trouxe esses livros, a gente quis trazer, ele falasse desses livros, porque o Tony é um conhecedor, né, de várias histórias. Tony, você tem muitos livros, mas especialmente desse caso, do caso Donizete Adalto. O Tony, como eu disse no começo,
Ele não só conviveu, como ele passou a acompanhar a investigação criminal. Ele fez a matéria, inclusive, não foi isso, Tony? Eu vi que você escreveu um texto, né? Eu fiz um início. Eu lembro que você falou até... Eu tô pegando tudo isso porque tá tudo no YouTube do Tony. Qual é o teu canal, Tony? É o Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí eu vi lá que ele falou sobre isso, que você fala, em um dos vídeos, eu não vou lembrar qual, que você lembra do título que você fez. 7 balas calaram Donizete. Foi a manchete, foi o título da matéria, que foi a manchete do jornal, aproveitada pelo editor na época, o senhor João de Deus. Sim. Porque quando o Donizete foi morto, nós tínhamos almoçado no dia 18 de setembro. Ele foi morto na madrugada, já do dia 18 para o dia 19. 18 de setembro do ano de 1998. Trabalhávamos juntos na televisão. Isso é o Grupo Meio Norte. Trabalhávamos lá na televisão e no jornal. Eu trabalhava no jornal, fazia algumas matérias para a televisão. Depois, quando ele morreu, eu fui para a bancada do jornal. Mudaram o nome do jornal, mas quem ficou na bancada fui eu. Na época era o jornal... Era o jornal MN 40 Graus. Aí ele saiu do MN 40 Graus. Ele saiu porque ele, como candidato... Como candidato. Aí quando ele foi morto, eles criaram um programa chamado Jornal da Tarde e eu fui apresentar esse programa. Ele era um pouco agressivo até. Era. Né? E causava no entrevistado um incômodo. É um estilo, hoje eu acho que praticamente extinto. Eu pouco vejo. Aqui no Piauí nós não temos mais. E que incomodava muito o entrevistado, né? Independente de ser governo e tal. Eu acho, né, hoje acompanhando, lendo um pouco de experiência que a gente tem, que ele tinha seus interesses, mas que de uma certa forma é uma forma de fazer jornalismo. É um formato. Eu acho que o interesse do Donizete era ser jornalista, né? O problema é o seguinte, ele também já fazia política, porque o jornalismo e a política sempre estiveram juntos. Sim. Eu não sei porque que as pessoas estranham, por exemplo, quando um jornalista assume uma determinada postura política. Eu acho que o que não pode assumir, Alisson, é na hora que você está dando uma notícia. Você tem que ser fiel aos fatos, né? Eu estou falando aqui sobre esse livro, o que é que tem esse livro? Vou contar o que é que tem o livro. Eu não posso acrescentar, eu posso dar minha opinião, sem dúvida. Sim. Mas eu não posso subverter os fatos que estão aqui relatados. Sim. Então isso aí o jornalista não pode fazer. E muito menos dizer que quem discorda está errado. Não, é uma opinião. Como leitor, como ouvinte, como telespectador, se ele se posiciona e o leitor, ouvinte, quem acompanha, discorda, está no direito dele. Por exemplo, eu acho que o Donizete não achava correto esse tipo de comportamento, esse tipo de postura que ele tinha em relação a determinadas matérias. Mas era o estilo dele, então a gente tem que respeitar. Sim. Entendeu? O que eu acho assim, que ele representava o jornalismo investigativo, ele ia fazia investigação, ele corria riscos, entendeu? Ele muitas vezes, ele afrontava a própria realidade. Teve um episódio que ele se disfarçou de mendigo e andou pelas ruas do centro para ver como era tratar dele, o Carlos Moraes, né? Saindo lá do Mercado Velho até chegar na Assembleia Legislativa, para lá na Assembleia fazerem uma crítica aos deputados estaduais, porque realmente havia uma situação muito delicada naquele tempo com relação à Assembleia, que há hoje ainda. A gente vê que a Assembleia também continua enfrentando problemas hoje, mas que não há mais denúncias. Você tem ali uma coisa muito formal, né? O noticiário formal, que é uma coisa engessada, não tem emoção nenhuma. Você vê que a pessoa não se aprofundou. Muitas vezes o cara apenas copia a matéria de um determinado veículo e ali faz uma modificação pequena. Ele não foi lá verificar. E naquele tempo, como a gente não tinha internet, e eu sou desse tempo, Alisson, se você também acha que pegou um comecinho... Não, eu peguei o começo da internet. Mas não pegou o que é hoje. Você pegou ainda uma fase de dificuldade. Eu peguei um pouco de jornal impresso. O que termina fazendo com que você seja um profissional que busque mais informação na fonte, né, que é a fonte primária da informação. Agora nós temos também um problema muito sério, que é o jornalismo declaratório. É verdade. O jornalismo declaratório, o cara disse isso. Sim, e aí você não foi atrás se o que ele disse é verdade? Hoje o jornalismo político é praticamente só isso. Você pega aqui um gravador, um microfone, bota aqui na boca do cara e fica até aqui olhando pro tempo e deixa o cara falar. Chega na redação, copia. Isso. Não, o cara disse, eu não fui atrás para saber se é verdade. Então eu acho que é por aí. Eu acho que às vezes a pessoa faz... Eu estou gostando muito do comportamento de certos jornalistas em nível nacional, não de todos, porque quando a autoridade diz, ela tem que ser questionada. E você tem que buscar saber se o que ela está dizendo é verdade. Então naquele tempo nós tínhamos muito isso, de ir buscar a matéria. Você às vezes um colega ligava para me dar um detalhe aí e tudo, mas você não tinha como pegar a matéria do cara, copiar e colar, como é comum hoje, não é? É verdade. Entendeu? Só o que tem. Então é um tempo diferente, os anos 90, para o jornalismo. Diretor, você, voltando a tratar especificamente do caso, nessa época do Donizete Adalto, 1998, correto?
O Donizete ele chegou aqui bem antes, ele chegou aqui em 1986, para a TV Timon. Na época ele tinha um programa, era... A TV Timon, que hoje é a Meio Norte. Que hoje é a Meio Norte, que era o Comando do Meio-Dia. Depois ficou sendo o MN 40 Graus. Ele veio do Paraná, né? Ele veio do Paraná, trazido para fazer esse programa na televisão. Mas ele já veio junto com o Carlos? Já veio junto com o Carlos Moraes. Só que ele ia mais para reportagem, o Carlos Moraes ficava no estúdio, mas ele também apresentava. Então ele já criou um caso aqui, em 1987, no governo Sarney. O Alberto Silva era o governador do estado. Foi o primeiro momento assim que eu acho, inclusive eu estou contando nesse livro, quando o Paulo Brossard, que era ministro da Justiça, esteve aqui. Entendeu? E ele já reclamava da censura, né? Aqui ele diz o seguinte, Donizete Adalto começou a atuar na imprensa do Paraná, seu estado natal, ainda muito jovem, passando pelos principais veículos de comunicação até ser contratado pelo sistema Timon de radiodifusão, para apresentar na TV Timon o programa Comando do Meio-Dia. Em 1987, por ocasião da visita ao Piauí do então ministro da Justiça, Paulo Brossard, ele apresentou durante a entrevista coletiva no Palácio de Karnak o seguinte questionamento. Olha só o que o Donizete disse naquele momento. Ministro, o Piauí vive momentos de extrema dificuldade. O povo passa fome. O servidor vê a cada dia seus direitos sendo vilipendiados. O atual governo do senhor Alberto Silva é caracterizado principalmente pela censura e perseguição aos veículos de comunicação que não podem se esquivar em mostrar a realidade. Porque isso aí faz parte da imprensa, né? O Brasil passou recentemente pelo processo de redemocratização, enquanto o Piauí anda para trás e vive uma ditadura na acepção literal do termo. Isso aqui ele disse em 87. E aí eu pergunto, o que é que mudou hoje em relação aos meios de comunicação, a convivência dos grandes meios e da maioria deles com o governo, dessas palavras aqui do Donizete? Sabe o que é que o ministro colocou? O ministro olhou para o governador Alberto Silva sentado ao seu lado na mesa de honra e demorou alguns minutos para articular a resposta. Nesse ínterim, predominou o silêncio entre os presentes, a maioria jornalistas. Eu estava lá, inclusive, pela Rádio São José dos Altos, porque eu trabalhava na Rádio São José na época, e a Elvira dava total cobertura ao governo do Alberto Silva. Brossard declarou finalmente: que ditadura é essa, meu caro repórter, que permite a você fazer uma denúncia desse nível em pleno Palácio de Karnak e diante das principais autoridades do Estado? Diga-me, que ditadura é essa? O ministro se fez de rogado, Alisson e espectadores. Sabe por quê? Porque o Donizete tinha razão. A diferença ali é a coragem que ele tinha de fazer a denúncia, porque essa coragem coloca em risco, inclusive, o próprio emprego dele, a própria permanência dele na imprensa. Então não é que não houvesse uma ditadura na acepção literal do termo, mas uma ditadura disfarçada de democracia, em que o poder político se impõe sobre os meios de comunicação. E o que se diferencia é a coragem do jornalista em exercer sua profissão. Que foi o que o Donizete fez aqui. Agora eu não entendi. Ele veio para cá, não foi contratado diretamente para a TV Timon, não, no caso? Sim. Ele veio pela TV Timon. Que ele veio do Paraná. Do Paraná. Curitiba, e veio apresentar esse programa. Certo. Esse programa foi Comando do Meio-Dia, aí se tornou uma febre, por causa do estilo, que era novidade, né? Que a concorrência maior era com a TV Pioneira. Que TV Pioneira, que hoje é Cidade Verde. Mas eles tinham um jornalismo engessado, né? Que era esse jornalismo. Já era, na época, o Amadeu Campos. Eu acho que tinha outro apresentador também, mas o Amadeu já fazia programa lá. Mas era um jornalismo engessado de VTs e aqueles telepontos, né? O teleponto, o cara faz 3 parágrafos, 3 períodos ali para chamar a notícia, aí vem o VTzinho, né? A matériazinha. Aí o Donizete, ele passou a crescer muito, né? Fazer muitos editoriais, fazer muitos comentários, fazer críticas ao governador na época, que era o Alberto Silva. Uma grande denúncia que ele fez na época foi o escândalo dos contra-cheques na Secretaria de Administração, né? Descobriu aí centenas de milhares de pessoas que eram falecidas e eram colocadas na folha de pagamento do Estado com contra-cheques falsos para que a autoridade... Isso é daquela situação que o Freitas Neto teve que fazer, quando ele assumiu... Sim, né? Que é a exclusão de pessoas, né? Excluir. Aí eles chamavam até de GRs, né? Que era gratificação remunerada, e o Donizete batizou de gratificação de repouso, que a pessoa ou estava repousando eternamente ou não ia nem lá, porque ficava em casa recebendo sem trabalhar. Aí ele sempre teve esse lado de combativo, né, como jornalista. Toda a vida, pelo menos de quando eu o conheci, né? Então vamos lá, aí nessa época você ainda não trabalhava com ele? Não trabalhava, eu conhecia assim, a gente ia para as coberturas, para as coletivas. Nas pautas, né? Quando eu vinha, porque eu trabalhava em rádio do interior, e às vezes tinha grandes eventos, aí a Elvira, a vinda de um ministro, ela pedia que era a proprietária da rádio, a jornalista Elvira Raulino,
E ela trazia a gente para cobrir a vinda da seleção. Eu participei de um evento com a seleção brasileira, já em 1988, o Donizete também participou, que foi o jogo do Brasil contra um amistoso que teve no Lituânia? Não. Esse da Lituânia foi em 96. Não, esse foi em 88, em abril de 1988. E aí teve um jantar no Rio Puti Hotel, nós tivemos lá o governador Alberto Silva. Era um hotel referência. Referência na época, né? Entrevistei o Alberto Silva, entrevistei vários jogadores da seleção, o Bobô, o Bebeto, e o Donizete estava lá. Eu lembro bem que nós privamos de uma mesa, conversamos bastante nesse dia. E de uma... Foi teu primeiro contato maior assim com ele, né? Assim porque tinha vários jornalistas, né, e tudo, mas eu tinha um bom contato com ele. E a partir dali a gente sempre se comunicava. Eu quero chegar num ponto em que eu queria que você dissesse pra gente como é que era o Donizete nesse jornalismo que ele fazia combativo e ele foi somando se tornando esse alvo, né? Porque assim, tem vários vídeos dele que ele fala, morro e não vejo tudo. Isso era um bordão, né? Um bordão que ele claro utilizou, que ele não, a pessoa diz, porque o Donizete estava prevendo a própria morte. Não, isso era um bordão. Como ele dizia, por exemplo, Cristo está voltando, né? Aí depois eu fazendo... O bordão, ele era bom. Vou tirar meu óculos. Aí tinha uma parte teatral ali. Tinha uma parte teatral. Eu era criança, diretor. Eu assistia com meu pai no almoço. Aí outro dia eu também estava fazendo um editorial para analisar aqui a realidade brasileira. E se Cristo voltasse agora, né? Aí eu lembrei do Donizete. Poxa, se o Donizete fosse vivo, ele ia adotar esse bordão, né? Bacana. E se Cristo voltasse agora? Pois bem, então aí depois disso nós passamos a compartilhar, né, bastante. Ele foi ser editor do jornal Diário do Povo. Sim. Tinha sido comprado pelo Aerto Fernandes, que era um grande empresário aqui. Eu não sei. Ele tinha saído então do Grupo Meio Norte. Não era o Meio Norte, era o TV Timon. A TV Timon, no caso. Ele tinha saído. Ele passou um período aí porque houve muita pressão, né? Sim. Você sabe que essa pressão ela é um crescendo. O cara vai tirando recursos. Se não deu certo, ele vai entrando com ações na justiça. Se não deu certo, ele vai na questão das empresas. Ele bateu muito e aí o governo, o sistema... Olha, aí a empresa, Donizete, vai ter que sair. Vai ter que sair, então eu vou apresentar um programa de vinhos. Ele disse, olha, o cara queria que eu apresentasse um programa de vinhos, mas aqui o pessoal nem toma vinho, Tony. Ele falou isso? Falou! A gente conversou. Ele foi ser editor do Diário do Povo, eu trabalhando na rádio, aí ele me deu, olha, você vai ser um nosso correspondente aí na região norte. Aí eu fazia matérias de Alce, Campo Maior, daquelas cidades ali, principalmente matérias policiais, culturais e sobre meio ambiente. Ele disse, olha, a política não, porque os prefeitos, né, tal, às vezes o prefeito também é um colaborador do jornal. Eu digo, tudo bem, entendi, né? Sim, claro. Aí você vai, cultura, meio ambiente e polícia. Vinhos. E vinhos. Como se fosse a história dos vinhos. Aí eu fui lá falar sobre os vinhos, né, entre aspas. E fazia tal, aí ele lá no Diário. Depois ele também saiu do Diário. Aí montou o próprio jornal dele. Que é o jornal Comando, né? Comando. Então o jornalismo ele é para combater mesmo as irregularidades, é para provocar o questionamento. Aí ele montou o Comando, eu saí lá, porque tinha feito uma denúncia muito séria sobre o governo já do Freitas Neto, e ele também foi por conta do governo. Já era o PFL, né? Já era o PFL. Mas eu não atribuí isso ao Freitas Neto, nem ao governo em si, era no governo do Freitas Neto. Eu coloco assim, o governo, porque é interessante, porque ele virou esse que ia pra cima, né? Mas eu estou dizendo no caso do Donizete, não. No caso do Donizete, sim, foi a questão do governo do Freitas Neto. Porque ele denunciou o trem da alegria e tal. No meu caso, que eu estou dizendo, que foi uma questão localizada lá de Altos, né? Aí a gente ele fazia o Comando e eu fazia imprensa, que era um jornal que eu montei lá em Altos, jornal tabloide, que tinha 12 páginas, é imprensa. Eram três encartezinhos com notícias locais, editoriais, fotos, etc. E que eu movimentava o cenário local, né? E eu tentei montar uma empresa, mas era muito novo também, tinha 21 anos de idade, Alice, e não imaginava que aquilo não iria sobreviver, né? Sem recursos, por exemplo, do governo do Estado ou de grandes empresas. E aí eu vinha toda semana fazer a imprensa na gráfica do Jornal da Manhã, que era a única gráfica que aceitava fazer o jornal, porque fazia críticas ao governo, né? E o Donizete fazia o Comando também lá. Aí sempre que a gente chegava, na sexta-feira, mais ou menos 4 horas da tarde, naquele tempo o cara fazia as composições, né? Você ia digitando aqui tudinho, você trazia material todo digitado, datilografado, e o cara ia digitar numa fita, desta fita
que aí não era mais aquele linotipo. Para quem não está entendendo, é o tempo que não tinha pendrive, não tinha nada. Não tinha disquete. Não tinha programa de internet como o Word, não tinha Era nada. na máquina, mano. Da máquina. Barulhinho. Esse livro aqui eu falo, por exemplo, do linotipo. O cara que eu trabalhei no Jornal do Piauí, em 1984... O linotipo ele mexia com a letra. A letrinha. Mas era digitado ali, era montada aquela letra, e o cara tomava muito leite, porque tinha um produto que era cancerígeno. Isso. Entendeu? Ou provocava várias doenças. Aqui nesse livro tem a história do linotipo e também na imprensa, nessa fase da imprensa, que era o jornal que eu tinha. E o Donizete fazia um comando, a gente saía sempre para jantar. Naquele tempo tinha uma churrascaria muito boa aqui no centro, que era a Asa Branca, né? Aqui na Avenida Frei Serafim. E conversava, tomando vinho, que ele gostava e eu gostava. E aí a gente trocava as ideias. Uma coisa que eu... nessa convivência, que foi rápida também, não posso dizer que tenha aprofundado essa amizade, saber da pessoa, são convivências, né? Sim. Que a gente tem com... E ainda mais que era uma convivência em situações de trabalho, de trabalho. E aí a gente saía às vezes para conversar e jantar, ou trocar ideias. Uma coisa que eu observava no Donizete é que ele sempre andava com a sua arma. Ele andava armado. Andava. Eu não sei se nessa época havia exigência, eu nunca procurei saber disso, né? Mas eu acho que não, havia exigência de porte, ou se isso era fiscalizado. Mas depois eu nunca procurei saber disso. Mas eu acho que não, porque uma vez ele foi revistado sobre a denúncia de que ele estaria armado. Foi na TV, né? Na TV não, Cidade Verde, que era a TV Pioneiro. Na época era a TV Pioneiro ainda. E ele foi atraído lá para uma entrevista, supostamente, mas ele, na verdade, foi uma armadilha, né? Que montaram para ele do lado de fora, e ele foi revistado. Foi muito violenta a abordagem policial. Vamos colocar o vídeo também, no caso. Foi muito violenta a abordagem que se fez contra ele. E a própria entrevista que foi feita, não é? Lá na TV Pioneiro. Foi Amadeu entrevistando ele, né? Entrevistando ele. Eu queria entender sobre essa entrevista. Ele ainda estava na Meio Norte. Ele estava na Meio Norte. Que era a TV Timon. Ele trabalhou na TV Cidade Verde. Por que ele foi lá para a TV Pioneira para essa entrevista? Exatamente, eu conto já. Ele foi para a TV Cidade Verde, trabalhou lá na TV Pioneira em 1990. Pouco antes dele sair para ser candidato a deputado estadual pela primeira vez. Porque ele disputou a eleição de deputado em 1990, aqui no estado do Piauí. Mas deixa eu só... Pelo PFL. Só te interromper, diretor. Porque assim, a gente está falando que ele ainda estava no jornal. O jornal tinha fechado para ele ir para a TV Pioneiro? Não, peraí, deixa eu explicar. Ele saiu na ordem cronológica. Ele saiu da TV Timon, e foi para o jornal Diário do Povo. O Diário do Povo, perdão. Diário do Povo. Depois, ao mesmo tempo em que ele estava no jornal Diário do Povo, ele foi para a TV Pioneira, ao mesmo tempo. Certo. Entendeu? Ele ficou com os dois empregos. Dois empregos. Jornal Diário do Povo e TV Pioneira. Isso que ele estava dizendo há pouco. É porque eu pensei que ele ficou no jornal, o jornal dele, independente de... Não, o jornal dele já foi em 91. Tá. Por quê? Depois da eleição, ele não volta mais para a TV. Pronto. Não volta mais para o Diário do Povo. É aí ele montou o comando. Por quê? Por que ele não voltou? Por conta das pressões do governo. Agora entendi. Porque naquela eleição, ele inclusive foi candidato pelo PFL. É interessante, né? Ou foi pelo PDS ou foi PFL, mas era na coligação. Ele perdeu. Mas teve 7 mil e tantos votos. Mas é a coligação PFL-PDS. Que o PDS era o doutor Lucídio Portela, que era candidato a senador e se elegeu, e o Freitas Neto era o PFL. O Alberto lançou o Alferraz, que foi derrotado num segundo turno. Mas foi uma eleição bem disputada. Bom, o Donizete, com essa arma, ele usava sempre ela aqui entre as pernas, Alisson. É mesmo? Ele estava dirigindo aqui, ela estava aqui, ó, entre as pernas. Aí disse, Donizete, essa arma entre as pernas tem alguma serventia? Porque, como era uma pistola, toda vez você tinha que destravá-la, se houvesse alguma coisa. Assim. Não, mas aqui eu já tenho a técnica. Quando ele saía com ela, ele já saía com ela destravada. Curiosamente, no dia que ele foi assassinado, talvez tenha sido um dos únicos dias em que ele não estava com essa pistola aqui, porque ele estava dormindo no banco do passageiro. Ele geralmente dirigia, né, com ela aqui. E no banco do passageiro. Consta, não é, que ele não estivesse com a pistola. Eu imagino que ela podia estar aqui em algum dessas reentrâncias da porta do passageiro, mas não estava no lugar onde ele sempre... E ele estava dormindo, né? Também foi uma covardia. O assassinato em si é uma covardia. Os últimos momentos de Donizete, antes de entrar naquele carro, né? E aconteceu o que aconteceu, o assassinato dele. Esse assassinato aconteceu, se o espírito não me engana, foi de uma sexta para sábado. Isso. Que era o dia 18, sexta-feira.
e o dia 19, sábado. Foi no dia 19, que foi nas primeiras horas da madrugada. Eu estive com ele em Altos no sábado anterior. Qual é o melhor dia, Tony, para a gente fazer um comício lá em Altos? Cerca de uma semana antes. Foi uma semana antes. Qual o melhor dia para a gente fazer um comício lá em Altos? Ele me ligou, né? Na época lá na redação. Eu digo, rapaz, o melhor dia é sábado porque tem feira. Eu, se fosse candidato, pegaria um carro de som, iria para a frente do mercado, faria lá um movimento inicial de dança, de música, e depois eu falaria. E assim ele fez. Ele tinha um carro, foi cedido por um empresário aqui local, que era um ônibus onde ele levava as moças que faziam parte da campanha, os jovens que eram bailarinos, né, que dançavam nos eventos. Naquele tempo ainda podia fazer o comício. E levava locutor para fazer animação e tudo. Aí ele chegou na feira, colocou o carro ali em frente à prefeitura. E aí eu fui prestigiá-lo, né? Tive com ele lá. Ele subiu, vamos subir. Eu digo, não, eu fico aqui, pode deixar. Porque no jornal não podia me envolver na campanha, né? E o jornal não permitia. E nem eu estava afim também de me envolver na campanha. Mas eu fiquei lá prestigiando ele. Com um amigo, né? Com um amigo. Fui lá, fiquei sentado inclusive no banco da prefeitura, porque ficou de frente para o mercado assim, eu fiquei de lado dele aqui. Se o espírito não me engana, tem até uma matéria que eu publiquei na época no próprio jornal. Ele fez o comício e tal. Aí o pessoal todo que estava na feira parava, né? Ficava aquele gente que estava passando, mas que também encostava e tudo, né? Foi um grande movimento. Aí nós conversamos muito rapidamente, perguntei como é que estava a campanha, está tudo bem, acho que nós vamos ganhar a eleição. Eu estou sendo muito bem recebido em todo lugar. Tem uma pesquisa nova que está me dando de 4 a 6 pontos percentuais. Na época, 4 pontos percentuais, ele era o primeiro colocado na pesquisa para deputado. Ele era candidato a deputado federal. Pelo PPS, que era o partido do Acilino Ribeiro, que era um antigo, me parece, de PCB, né, esse Partido Comunista do Brasil. Aí o Donizete disse isso aí, que estava 4%, 4 a 6%. Quando chega no jornal, na segunda-feira, eu cheguei no jornal, realmente o Efraim confirmou para mim, que estava com o material do Instituto, na época era o IPOP, que hoje é um Instituto de Amostragem, do professor João Batista Teles, que foi meu professor, é um grande amigo meu. E não obstante os questionamentos que eu sempre faça, né, alguma metodologia, mas isso não implica necessariamente em afetar o respeito que eu tenho pelo trabalho dele e pela história dele. Mas, e só para colocar, ele te falou isso e tinha pesquisa, faltava 15 dias para a eleição, porque era o final de setembro. Faltava. Né? Mais ou menos faltava isso. A eleição era no início de outubro. Era, no dia, parece que no dia 2 ou no dia 6, uma coisa assim. Faltava bem poucos dias para a eleição. E era praticamente... A campanha já na quase reta final. E era praticamente certa a eleição dele, né? E aí eu já tinha perdido para estadual. Em 90, depois em 94 ele não foi, que ele não estava aqui, mas em 98 ele estava bem cotado. Acho que o programa dele... Né, o programa dele sensibilizava. A popularidade dele estava em alta. Estava em alta. O Donizete era um cara formidável nesse aspecto da comunicação. E aí ele chega na semana da eleição já com a perspectiva de não mais viajar para o interior. Ele queria centralizar a campanha em Teresina. Né? Missão cumprida no interior, agora eu vou focar por aqui. Teresina. E aí ele estava participando de reuniões nos bairros. Fazia uma reunião no bairro, na Zona Sul, toda noite. Durante o dia ele fazia caminhadas pelo centro, pelos bairros. Por exemplo, ele ia para o Grande Dirceu. Aí, à tarde, ele fazia uma caminhada no Grande Dirceu, encerrava com um comício. De manhã, ele ia para um outro bairro. Né? Naquele bairro que ele foi pela manhã, no dia seguinte ele iria à tarde, porque a reunião seria à noite. Foi mais ou menos essa a organização da última semana de campanha em Teresina. E o que é que ele me pediu que eu fizesse? Ele me pediu, através, logicamente, desse contato que a gente tinha, né, que eu produzisse para ele uma pequena cartilha, que era tipo assim, cartilha do eleitor, as obrigações do eleitor, né, quais são as obrigações, os direitos e deveres do eleitor. Uma cartilhazinha pequena, que ele queria mandar imprimir em grande escala com a propaganda dele e do candidato que fazia parte com ele, que tinha uma dobradinha, né, era ele federal e um candidato a deputado estadual, e eram os dois nessa cartilha, que é como se a gente tem sempre, os deputados fazem, né? Cartilha do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, aí publica gabinete do senador fulano, gabinete do deputado fulano. Lá na Câmara Federal tem isso, no Senado também. Então ele queria fazer mais ou menos isso, né? Cartilha do eleitor, manual, Código de Defesa do eleitor, né? O que todo eleitor tem como direito, o que todo eleitor tem como dever. Aí eu fiz aquela cartilha, apresentei para ele, inclusive no almoço de sexta-feira, dia 18. Rapidamente ali foi uma conversa também rápida, porque eu estava no meio do expediente, aí fui chamado, né? Olha, o Donizete queria conferir. Foi no dia, né, do ocorrido. No dia do ocorrido. Aí tudo bem, mostrei para ele, só, esse negócio está maravilhoso.
Vamos rodar isso aqui. Aí ele até ligou pro cara que era parceiro dele, né, que é o Djalma Filho, e os dois tiveram ali uma conversa de telefone. Eu notei que foi assim, um negócio assim, bem rápido, mas também foi um negócio muito intenso, aquele diálogo final deles ali. E aí eu voltei para a redação, no final da tarde fui para casa, e eu gostava muito em casa, na sexta-feira, de sentar no terraço ou deitar. Eu botava ali a mesa, músicazinha ambiente, né, e às vezes sintonizava até nas próprias rádios do sul do país que trazem aquelas músicas mais leves e tal. Eu gosto de música internacional porque você não precisa ficar cantando com ela, né? Não tem que saber da letra, porque quando você ouve música nacional, você desintegra do ambiente, sabe? Porque você está aqui lendo, aí o cara está cantando alguma coisa, diz uma coisa que lhe interessa, você sai da concentração. Música internacional ou música instrumental, não. Você toca para frente. E um vinhozinho ali e tal, na temperatura ambiente, Aí dormi, umas 11 horas, quando foi 2 horas da manhã, ligaram de Teresina, inclusive quem me ligou foi até o pessoal do jornal. Pedrina me acordou super assustada, né? Disse, olha, Tony, estou recebendo aqui a informação de que acabaram de assassinar o Donizete. Então pedindo para você ir para Teresina. Aí eu liguei para a redação, já tinha, né? Já estava o editor, disse, Tony, rapaz, vem urgente, que é verdade mesmo, tal e tal. Aí eu liguei para o Efrem, ele já estava em campo. Mas isso era no período... Horas depois, né? Isso aí ele foi morto 12 e pouco, né? Mais ou menos 12 e pouco, no comecinho da madrugada. Meia-noite. E 2 horas eu já estava... Acho que antes de 2 horas. Eu cheguei em Teresina 2h30. Certo. Porque eu só fiz lavar a boca, passei aqui uma água no cabelo, nem tomar banho, não tomei. Já tinha tomado mais cedo, vesti ali a roupa, entrei no carro e vim direto para... Cheguei em menos de meia hora, sem trânsito. Sim, claro. E... Alto, 50 quilômetros? 42. Aí quando cheguei, estava uma comoção geral ali na Avenida Frei Serragem, muita gente reunida ali, né? Fora os próprios jornalistas do sistema, alguns que já estavam convocados para fazer o trabalho. E você fala da Frei Serragem, que era a sede do Jornal Meio Norte. Era. Ficava perto do HGV, inclusive. Aí eu fui até o HGV, cheguei lá. Que era onde estava o corpo já estava, que era o IML, já estava o corpo na maca. O Manuel Messias, fez uma foto, que é a foto histórica dele. Foi para a capa do jornal. Foi para a capa do jornal. 7 balas calaram Donizete. Foi o título que eu coloquei e que ficou pelo editor, né? Foi o que eu coloquei na matéria. Nós fizemos um caderno inteiro, fizemos a cobertura da página 3 e depois fizemos um caderno de 8 páginas, para sair no domingo. Quer dizer, nós para sair no sábado, meio-dia. No mesmo sábado. No mesmo sábado, porque aí ele circularia sábado e domingo, né? Como o jornal também de domingo, porque ninguém ia mais mexer no jornal de domingo. E a equipe foi eu, o Efrem, o Luciano Coelho, o Manuel Messias, o fotógrafo, o Manuel Messias, eu não me lembro quem era o outro, mas tinha um outro fotógrafo. Diretor, só me reforça a memória aqui, lembro que tinha o Jornal Agora na época também, que eu lembro por quê? Porque eu estava no ônibus, indo para a escola, sábado pela manhã, e eu comprei esse jornal do ônibus, na janela do ônibus, que era 50 centavos na época. O jornal agora era, o editor era o Valci Vieira. E o Valci, inclusive, estava lá, né? E esse jornal estava vendendo, os caras estavam vendendo na rua. Quando ele saía primeiro. O ônibus ia a PC Cristo Rei, que dobrava ali na avenida, qual é aquela avenida ali, próxima à farmácia, eu não vou lembrar. E quando entrou na Frei Serragem, ele parou, eu comprei o jornal para ler, porque tava todo mundo... O jornal agora era o editor, o Valci Vieira. O jornal agora era bem novo. Ele tinha surgido recentemente ali. E o repórter policial era o Rivanildo Feitosa. Ah, não sabia não. Era o Rivanildo Feitosa. Inclusive... Do Agora ou do Agora? Do Agora. Porque eram 2 jornais feitos pela mesma gráfica. O Agora era o Rivanildo. Aí o Rivanildo, não me lembro se ele estava no dia especificamente na madrugada, mas o Valci estava. Inclusive porque o Agora saiu na própria madrugada. Acho que 3 horas da manhã eles já rodaram o Agora. Já circulou o Agora com as primeiras... Era fininho, né? Era fininho. Nós fizemos 8 páginas. Já estava mais ou menos pronta a edição de domingo, né? Aí o que é que o Valci fez? Ele enxertou na página 3 toda a cobertura da morte do Donizete, que foi inclusive escrita por nós, por mim e por ele. E o Efrem, nós 3. Aí fizemos a cobertura, ele já saiu 3 horas da manhã. Já estava circulando na madrugada de sábado. Aí depois demos continuidade e pegamos muitas informações novas sobre, por exemplo... Uma pessoa que era ligada à área de educação física foi confundida na madrugada do crime com o cara que era assessor do Djalma, que era o Brito Filho. Que foi colocado como acusado. Foi incriminado.
e realmente o que se desvendou depois foi terrível. Foi um trabalho feito pela Polícia Civil, foi um trabalho feito pela polícia, com a investigação da Polícia Federal. Não é? Porque foi pedido devido à interferência do crime organizado na época em muitos crimes, assassinatos praticados aqui no Piauí. O Piauí está vivendo exatamente aquele momento. E aí por isso que a Polícia Federal interveio. E foi uma madrugada terrível. Toda hora chegavam ligações, informações, gente na portaria, e a gente trabalhou até com certo medo. Entendeu? Porque, pô, se os caras mataram o Donizete, por que não pode entrar aqui? Era a empresa dele, né? Vocês Por que o cara não pode entrar aqui? Vocês, de certa forma, porque há o trabalho de investigação jornalística para fazer a melhor informação. Vocês, como jornalistas, estavam naquele momento de eu vou conseguir saber quem foi e tal. Até dentro disso eu queria perguntar. O Donizete, ele foi candidato junto com o Djalma Filho. Sim. Advogado, hoje professor. A gente vai já falar como é que está o processo hoje. Mas assim, na época, os dois candidatos... Pode arrumar mais um cafezinho desse? Pode. Rapaz, esse cafezinho aqui é bom, né? Especial. Eu gosto de café e esse aqui, né? Gostei mais. Então, o Vitor Costa, nosso editor, que é o dono desse café aqui. É mesmo, Vitor? Eu e a máquina. Então, diretor, então você, colocando essa questão do dia, há uma foto do Djalma ao lado do caixão. Sim. Né? Ali, eu não sei se foi um dia depois, o velório... Não, foi no dia do velório, porque o velório aconteceu no sábado. Até o momento ninguém colocava ele como acusado. Não colocava. A acusação veio mais ou menos uns 4, 5 dias depois. O Agora continua acompanhando. Nós também. Nós também continuamos acompanhando. Só que como eu era o editorialista, estava mais ligado à área de municípios, essa parte de polícia e de política ficava com outros jornalistas. Sim, né? Mas a gente continuou acompanhando. E no primeiro momento, porque o velório do Donizete, ele se estendeu, né? Pelo final de semana. Sim. E ele foi até para o ginásio, parece que foi no ginásio Verdão. Foi uma grande quantidade de pessoas. Foi uma comoção muito grande. E o Djalma foi lá. O Djalma, ele estava muito ligado ao Donizete nos últimos dias da vida do Donizete. Talvez até um pouco antes mesmo da campanha, ele costumava frequentar a redação, sempre foi um cara muito simpático e tal. Ele sempre foi. Ele é? Não, pois é, ele sempre foi. Inclusive, até quando eu faço matérias, às vezes ele me telefona, ele conversa bem comigo. Entendeu? Isso aí, a acusação foi feita pelo inquérito, né? E pelo Ministério Público Federal. Inclusive, dentro da investigação, né? Dentro da investigação. Aqui nesse livro, que eu escrevi um livro e nunca publiquei, Os Assassinatos que Abalaram o Piauí, tem um capítulo na página 47 que eu falo sobre o caso Donizete, onde eu trago, além deste livro, os dois trazem muitas coisas sobre o Donizete antes, né, do assassinato em si. Eu falo um pouco sobre, mas antes do assassinato em si. E esse aqui fala detalhadamente sobre as questões que foram abordadas pelo Ministério Público Federal. Esse livro aqui que ainda vai sair, vai vender muito. Que é, inclusive, a denúncia feita pelo Tranvanvan Feitosa. Daí eu não acreditar, por exemplo, pessoas como essa, você pode ter até provocado situações técnicas que favorecem uma defesa. Mas eu não acredito que autoridades como essas, o Ayrton Franco, o Robert Rios, o próprio delegado Jorginho, na época, que foi o coordenador desse inquérito na Polícia Civil, o do Ministério Público Federal, que foi o caso do nobre Tranvanvan Feitosa. Eu não acredito que essas pessoas tivessem feito um trabalho errado, né? Ou que tivessem trabalhado no intuito de incriminar alguém. Foram elas que passaram a investigar e arrolaram os nomes, né? Que a gente Exatamente. Fala de Djalma Filho. Exatamente. Então aqui eu começo na madrugada do 19 de setembro. A narrativa começa aqui. E aí ela vai, é uma narrativa bem objetiva, onde eu falo sobre a necrópsia, testemunha, falo sobre ameaças e discussões anteriores ao crime, prostituição de menores, que também ele fez acusações contra várias personalidades e empresários e tal, fora do ar, por que ele saiu do ar? Era essa a minha próxima pergunta. Ele, na época, quando houve a morte dele, várias pessoas foram apontadas como possíveis culpados, correto? Por conta de... Várias pessoas. É assim, eu não vou citar os nomes, porque isso aí eu não quero constranger ninguém, mas... Até porque essas pessoas hoje ainda estão em atividade... Não, e não tem, assim, são coisas que não ficaram no inquérito. Não foram por inquérito, porque eles investigaram inicialmente, mas não comprova, entendeu? Eu posso até falar isso num livro para contextualizar o caso, mas eu acho assim que você constrange injustamente. Uma pessoa fazendo a acusação que não se firmou na época. Agora, o que eu posso relatar é o seguinte, que ele acusou, antes do crime, essas pessoas de fraudes em licitações, de corrupção de menores,
Inclusive, ele fez essas acusações. De prostituição, abuso Prostituição, de menor, né? Abuso de menores, ele fez. Hoje, eu não vou citar não, mas tem jornalista no meio, tem promotor, tem vereador que hoje estão em atividade. E assim, houve isso, né? Tem aqui também a defesa do Djalma, tanto a defesa da entrevista quanto a defesa técnica, jurídica, que foi apresentada nos autos, né? Que eu peguei tudo para colocar nesse livro. Entrevistei o Djalma muitas vezes, entendeu? Entrevistei o Brito Filho que foi o cara que foi apontado, ele apresentou várias versões. O Ratinho fez um editorial sobre o Donizete, porque ele, lá do Paraná, ele afirmava que tinha conhecido o Donizete, eu liguei para ele, o entrevistei para esse livro, tá? Tem depoimento do Carlos Moraes, que inclusive eu coloco num vídeo aqui no YouTube, em 2 momentos, onde ele fala, porque o Carlos Moraes esteve aqui recentemente também, eu entrevistei de novo, e sempre falo com ele. Então, lá ele fala sobre a questão do consórcio do crime. Pronto, tá bem aqui. Desses vídeos você falou sobre isso. Tem um livro você perguntou isso pro Carlos Moraes. E ele confirmou, ele disse assim, eu acredito que existiu um grupo, não apenas o Djalma. Sim. E aí eu te pergunto, o que saiu disso? O grupo, assim, que ele falou... Que é a história do consórcio. Que fica bem claro na questão do consórcio do crime, Alisson. É o seguinte, a história do nobre Carlos Moraes, eu falo lá, né? Eu até escrevi um livro, O Consórcio do Crime. E eu dedico esse livro a eles, né? Entre outras pessoas, faço até um prefácio para apresentar o livro. Pode ser encontrado no Clube de Autores, na plataforma do Clube de Autores. Como funciona o consórcio do crime? Isso aqui dá até um corte depois, né? Sim. O consórcio do crime ele funciona da seguinte maneira. O camarada, ele cometeu o crime. Ele assassinou alguém, ou ele fraudou um procedimento licitatório, está sendo processado e tal, né? Esse consórcio não necessariamente participou junto com ele daquele crime especificamente, né? Sim. Ele participou, qualquer elemento pode ter participado de vários tipos de outros crimes, cada um isoladamente. Eles se reúnem nesse consórcio exatamente para se proteger. Então, quando um deles é acusado, aí todo o consórcio se reúne para dar sustentação, apoio político, apoio jurídico, mas pagar advogado, sem aparecer, até porque, como eu digo, eles podem ser responsáveis por outros crimes, não por aquele. Sim. Então, o consórcio do crime que o Carlos Moraes falou, não é que esse consórcio se reuniu para matar o Donizete, né? Não é que o consórcio se reuniu para assassinar o Donizete. O consórcio se reuniu para, supostamente, proteger quem matou, quem assassinou, exatamente como fosse um pacto. Isso aí é muito bem explicado nessa entrevista do Carlos Moraes, que eu até recomendo, é como fosse um pacto. Por quê? Porque aí, quando um outro membro daquele consórcio foi implicado em outro caso, o que foi acusado pelo crime do Donizete, ele, logicamente, vai participar do consórcio para proteger aquele cara naquele outro caso. Então, o consórcio é assim. Não diria acusação, mas há essa informação a respeito desse consórcio, repassado pelo próprio Carlos Moraes, que conviveu com o Donizete durante todo esse tempo. E ele cita textualmente o Djalma, tá? Eu estou citando aqui porque quem cita são as pessoas aqui, as autoridades e o próprio... E aí, é isso que eu ia dizer, vamos lá. O Djalma, ele foi arrolado como mandante do crime, correto? Quem são as pessoas? Assim, no dia. Você tem o Brito Filho. O Brito Filho... estava no veículo com o Donizete. Ele estava no... É porque a memória me falha aqui rapidamente, Alisson. Mas ele estava... Deixa eu ver aqui. Ele tinha uma Kombi. Essa Kombi tinha várias pessoas dentro dela. Era dirigida por um cidadão chamado Fabrício. Se o espírito não me engana. Era preciso eu checar mesmo, mas está aqui, ó. Fabrício de Jesus Costa, Francisco Mendes, secretário do PPS Brito Filho, pela autoria e participação no crime. Essas pessoas aqui tiveram suas prisões solicitadas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil. Tinha também o Sérgio Silva, que é namorado de uma moça que na época teve um caso com o Donizete. Já tinha terminado, não tinha mais, mas ele também foi acusado. Chegou a ser preso também. Chegou. E aí, no caso, a autoria foi definida pelas autoridades, né? A Polícia Federal já no dia 25 de setembro, ou seja, 5 dias depois, acusou o vereador Djalma. Na época, o vereador Filho e candidato era o assessor e estava dando assessoramento à candidatura do Djalma e do Donizete. A assessoria dessa dobradinha. Muito provavelmente ele estivesse mesmo no carro com o Djalma. Mas hoje é muito difícil você dizer, né?
Porque na época houve muitas versões. Mas a Polícia Federal fez um trabalho muito interessante de monitoramento. Eles pegaram todas as ligações telefônicas de todos os membros que estavam sendo investigados e fizeram triangulação. Então, o assassinato do Donizete praticamente foi transmitido ao vivo pelos sistemas de telefonia na época de texto, de mensagens de texto e de ligações. Porque naquele tempo era o SMS. Você mandava o texto pelo telefone, mas era SMS, uma coisa bem rudimentar. Tinha o MSN, que era do Hotmail, e tinha o SMS, que era dos celulares, que era um textozinho bem... mensagem de texto. Mensagem de texto. E as ligações, eles monitoraram tudo, a Polícia Federal, e apresentou isso como prova, né? Então, ele tinha... No carro tinha um arsenal. No carro do Djalma. Está aqui no livro. 4 armas, um revólver calibre 38, uma pistola automática, uma pistola 380mm e uma espingarda calibre 12. Esse carro era o carro que estava o Donizete. Que estava o Donizete. A pistola 380... Qual era o carro, Tony? Você pode ficar à vontade. A gente faz o seguinte, o carro do Djalma... Que ele estava. Pois é. Porque tem a Kombi, né? Era um Fiat. Não sei se era um Fiat tipo... Certo, acho que era isso. É um Fiat tipo... Eu estou puxando aqui pela memória enquanto estou procurando no texto, tá? Mas era provavelmente sim. Tá. E ele vinha de onde? Essas últimas horas? Eles estiveram... Se eu não me engano, você falou que eles estavam numa reunião com o Arcelino. Eles tiveram uma reunião na periferia da cidade, de campanha. Próximo ali a Marechal Castelo Branco ou não? Não sei se foi na proximidade, não. Eu sei que eles foram para casa do Arcelino, que morava naquele tempo ali, pertinho. Eu não sei bem qual é a rua, mas é aquela rua que você sai da... Você vai aqui subindo pela ponte. É centro-norte, mais ou menos. Você sai pela ponte, ali no bairro Primavera. Zona Norte de Teresina. A ponte da Primavera, quando você chega no primeiro sinal, você dobra aqui. Aí eu fui exatamente pro local onde o Arcelino morava na época, onde eles tiveram a primeira reunião. Aí eu saí de lá, porque dali eles já tinham tramado tudo, o assassinato, segundo a polícia, segundo as autoridades. E aí, no que eles fizeram aquilo, o Donizete já tinha tido a reunião na residência do Arcelino, ele entrou no banco do passageiro e começou a cochilar. No que ele cochila, os telefones continuaram, né, se comunicando entre si e tal. Aí estavam esperando ali naquele exato local, quando você desce da ponte, onde tinha o monumento dele, a estátua dele. A estátua do Donizete. O busto, né? Os últimos momentos dele foram esses. Ele teve a reunião, programando ali, porque dali a uma semana, mais ou menos, ou talvez 10 dias, fosse a eleição. Acho que faltavam 15 dias, né? E ele o que é que ele disse lá, segundo nós apuramos? É que dali para frente, ele iria, conforme eu disse anteriormente, ele iria centralizar os seus esforços em Teresina. Vamos supor, de manhã ele ia para um bairro. De tarde, ele faria uma caminhada no bairro onde ele teria a reunião à noite. Aquele bairro que ele foi de manhã, no dia seguinte ele iria à tarde para ter a reunião à noite. E assim até o final da campanha, né? Que tinha que encerrar 3 dias antes da campanha. E ali ele declinou e tudo, eles analisaram a pesquisa, onde ele tinha 4 pontos percentuais. Isso aí eu consegui, essas informações me foram repassadas na época pelo Arcelino e pelo Carlos Moraes, né, que estavam presentes lá. Analisaram a pesquisa e ele estava muito animado, o Donizete estava muito animado com a possibilidade de ser eleito, né? Ele era pau na máfia. O slogan que ele usava no pau na máfia. O santinho dele, né? Santinho dele. E aí dali eles pegaram, acho que dá mais ou menos 1,5 km, não chega a 2 km o percurso. Ele cochilou ali, quando desceu a ponte, o carro parou, segundo aqui a denúncia, né? Segundo que foi encaminhado para a justiça, o carro parou e eles já desceram atirando. Desceram os autores, né? Que era o Ricardo Evangelista, tem aqui na denúncia. Tu fala até que é o autor do disparo, né? Tem tudo aqui. Pezão também estava no... Ricardo Luiz de Souza. João Evangelista Menezes, o Pezão, Ricardo Luiz de Souza. No dia 26 de setembro surgiram essas revelações. A morte do jornalista teria custado R$30 mil. O crime foi contratado, segundo a Polícia Federal, pelo estudante universitário, junto aos policiais civis João Evangelista Menezes, o Pezão e Ricardo Luiz de Souza. A encomenda partiu do candidato a deputado estadual e ele prometeu pagar 5 mil de gorjeta caso fosse eleito. Porque, segundo aqui a denúncia da polícia, das polícias e do Ministério Público... tudo com base no inquérito. Com base no inquérito. O objetivo era sensibilizar a sociedade
como o membro sobrevivente da dobradinha. E aí, com isso, ganhar os votos, porque ele não estava, né? Você tinha a pesquisa que garantia a vitória do Donizete, mas tinha a mesma pesquisa, por outro lado, mostrava não garantia a eleição dele. Não garantia que ele estava... Ele era vereador e era candidato a estadual, não garantia. Era presidente da Câmara também. Presidente da Câmara. Era. E não garantia. Aí foi dito depois que era uma pessoa que era muito focado, né? Era um cara que era, desde pequeno, sempre levou ao extremo toda a sua objetividade, e que não aceitava ser contrariado, etc. e tal. E tudo isso foi utilizado na denúncia. Mas eles fizeram isso. Ele negou a participação. Eu inclusive, o entrevistei várias vezes, Alisson. Eu acho que tem alguma coisa que eu coloco aí que ele me pediu para não colocar a voz dele. Porque eu tinha gravado com ele há uns 2, 3 anos, perguntando sobre o inquérito, a linha de defesa, o que é que ele achava de estar demorando tanto o julgamento, não é? Se procrastinar não seria pior, gerando uma revolta no júri popular, porque seria julgado no júri popular. Aí ele respondeu tudo isso. Eu fazendo um vídeo, liguei para ele aqui, botei no Viva Voz, mas eu combinei com ele, tá? Eu não fiz nenhuma pegadinha, não. Combinei com ele. Eu estava nessa época trabalhando em Porto Marruás, aqui no estado do Piauí, na região norte. São quase 200 quilômetros aqui de Teresina. Liguei para ele, tinha o meu canal no YouTube já. Aí eu fiz a entrevista e tal. Aí depois, quando eu terminei, que estava editando, deu mais de 15 minutos, tudo. Aí ele pediu, Tônia, eu queria te pedir, tu pode até fazer o relato do que nós conversamos, mas não coloca a minha voz, porque eu conversei com meus advogados e eles acham que isso pode comprometer a defesa. Não que prejudique, mas pode comprometer a minha linha de defesa. E eu digo, olha, eu não estou fazendo esse trabalho, não é para prejudicar ninguém, estou fazendo cobertura normal. Jornalismo. É um jornalismo, é um caso que as pessoas pedem muito, né? Hoje mesmo, até hoje. Hoje mesmo as pessoas pedem muito para a gente falar sobre o caso do Donizete. E aí eu vi, tem vídeo teu lá que tem mais de 180 mil visualizações sobre o caso, né? Então... É uma fonte, aí fica a dica para vocês acessarem também o canal do Tony, que tem muita coisa lá, o Tony, nas entrevistas, no que ele conhece, a respeito do caso Donizete, né? Então o que é que o Ministério Público diz? Sim. Abre aspas para o Tranvanvan. A ganância, a ambição desenfreada pelo poder levou Djalma a planejar este horrível crime, também confiante na certeza da impunidade. Eis que, autoridade, vereador de família tradicional piauiense, infiltrado no poder público. Digo mais, Djalma tinha certeza da impunidade, posto que seu tio é secretário de Segurança Pública, Juarez Tapetim na época, e iria utilizar a imagem de herói para beneficiar a si próprio, porque sobreviveu o grande herói, né? Outro trecho da denúncia. Djalma, aspas de novo, Djalma vem dificultando no que pode as investigações, tentando a todo custo inventar culpados para o crime, o que já se sabe que é ele dando declarações, querendo trazer nomes de quem quer que seja, para induzir a população, manchando a imagem de pessoas inocentes, tudo com o fim de livrar sua responsabilidade, o que demonstra sua covardia. Porque o objetivo disso, de ficar criando fatos dentro do inquérito, pessoal, ou de um processo, é contaminar o processo. Sim. Isso aí é uma tática, uma estratégia, né, jurídica de advogados de defesa e tal, e dos próprios acusados. Eles contaminam os processos, muitas vezes com acusações sem qualquer fundamento. Não é? E aí o tempo que a autoridade passa, no caso do inquérito, investigando aquela pista, é o tempo que ele vai ganhando para se distanciar do sentimento de punição. Porque você sabe que quanto mais tempo passa, menos as pessoas se comovem com aquele crime, porque fica uma coisa na lembrança distante, não é? Então, por isso que geralmente os julgamentos do júri popular demoram tanto para acontecer. E principalmente porque há essa contaminação processual. E aí, isso aí que o Ministério Público colocou a respeito do Djalma, no dia, para colocar a data, no dia 27 de abril do ano de 2022, ou seja, quantos anos aí? Poxa vida, muitos anos, né? Foram 98 foram até 2022. 25 anos, né, Alisson? 25 anos depois. 25 anos depois. Deixa eu confirmar aqui. 1998 menos 2022. 24 anos. 24 anos. Para ser exato. Ele foi absolvido, né? Foi absolvido pelo Tribunal do Júri, quase 20 anos após o crime. Eu fiz um vídeo comentando essa absolvição. Eu fiquei espantado até, não é, que ela tenha acontecido, porque o que o Ministério Público diz, o que a polícia diz, não apontava nessa direção. Mas eu acho que, muito principalmente,
por conta disso que eu acabei, o distanciamento, né? Porque você se distancia no tempo e com isso você vai tirando o sentimento de comoção da sociedade. Porque o júri popular, ele é diferente de um julgamento de magistrado. Sim. Porque o júri popular é a sociedade, é o julgamento da sociedade. E o cara que julga lá no júri, ele não tem o conhecimento da lei. Ele não é uma pessoa da lei, ele é uma pessoa do povo. Sim. Então o que vai nortear a sua decisão é aquele debate ali, aquele momento naquele debate. São as testemunhas apresentadas, a fala do próprio acusado, entendeu? Muitas vezes eles colocam, no caso da defesa, colocam elementos dentro do debate para deixar ruim a imagem da vítima, né? Quem já assistiu os debates preliminares de um júri popular, porque primeiro você tem a acusação, que são demorados, né? São bem demorado, porque não tem tempo para falar. O promotor ele vai pegar, ele vai esmiuçar tudo. Aí depois vem a defesa, ela vai esmiuçar tudo. Aí você tem direito a uma réplica e a uma tréplica da defesa. E aí, ao júri, final, às vezes demora até uma semana. Demora, dependendo do caso. E aí ele vai depois recolher os jurados, o jurado fica incomunicável, né? Sem poder falar com ninguém, nem com a família, os telefones são recolhidos, ele fica almoçando, fazendo suas necessidades dentro do fórum. Aí ele fica numa sala reservada e ali eles vão discutir, aquele grupo de jurados. São 21 pessoas, eles vão discutir, né? Aí eles trazem a votação. Depois do debate entre eles, aí eles vão votar. Ninguém vê qual foi o voto do outro. Aí para o que comanda o júri, eles entregam aquele papel, aí ele vai contabilizar e vai dar o resultado. Aquele resultado são 2 ou 3 perguntas que o juiz faz, né? Fulano de tal cometeu o crime, as razões são justificáveis, aí vai ter, que é violenta emoção, legítima defesa, não tem mais razão justificada, né? Estado de direito, estado de defesa, uma coisa que no linguajar jurídico eles chamam, né? Que é a única coisa que permite ao indivíduo tirar a vida de outro, estado de necessidade. Sim. E eles até exemplificam bem. O estado de necessidade acontece, vamos supor que você seja um náufrago, juntamente ali com o Vitor. O navio afundou, ficou uma tábua, aquela tábua só comporta um de vocês. Então, nesse caso, você teria o direito de expulsar o Vitor da tábua para garantir a sua sobrevivência. Porque só tem uma tábua, não vai dar para os dois. Então, ali o estado de necessidade. Não é nenhum dos casos, quer dizer, se realmente o laudo apontasse de fato, né, pela consideração do júri, que o júri considerou que não. Tanto é que o inocentou. Mas foi surpresa para muita gente, sem dúvida. Certeza. Agora, antes disso, aconteceu também um episódio que não chamou muita atenção e que não foi falado, que está dentro daquele que eu disse aqui na página 233 desse livro. Que país é esse? 229, desculpa. Está aqui, ó. Onde eu digo o seguinte: esqueça Donizete Adalto. Sim, já é. Quer dizer, o cara foi colocado numa espiral de silêncio. Uma espiral de silêncio é da linguagem nossa, linguagem técnica, que a gente aprende no estudo, não é? Na faculdade. O que a gente aprende é o seguinte: a espiral de silêncio é quando você deixa de falar sobre um caso temendo a reação das outras pessoas, ou então das pessoas dominantes. Então, se você deixa de falar, você deixa também de influenciar outras pessoas que gostariam de falar sobre a mesma coisa e que pensam exatamente igual a você. Então, na medida em que você deixa de falar, aquela pessoa também deixa e vai reprimindo os posicionamentos contrários. E aí a sociedade deixa de ter a capacidade de avaliar aquele caso, não é? Com o senso de justiça que deveria, que foi o roubo, e ninguém sabe até onde foi, até colocado, da estátua lá do busto do Donizete, faltando... Não existe mais, né? Faltando 2 ou 3 meses para esse julgamento. Não existe ninguém. Diretor, muito obrigado. Obrigado, Alisson. Muito obrigado aos seus espectadores. E o Casos Podcast. Rapaz, eu gostei, interessante, viu? Isso aqui é uma capa excelente de um livro, viu, Alisson? Você tem que ter um livro aí do Casos Podcast. Os true crimes, as investigações criminais que a gente vai trazer. Não, mas depois você tem que fazer um livro do Casos Podcast. Pegar as principais entrevistas aí. Tem gerado uma boa audiência para nós. Bom, chegamos ao final deste nosso 3º episódio do Casos Podcast. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Mas antes, eu queria falar um pouco mais sobre o que a gente tratou aqui a respeito do caso Donizete Adalto. Não vai ficar por aqui, como a gente já explicou. A gente vai fazer pelo menos mais 2 episódios. No próximo episódio, a gente vai tratar do pós-morte, né?
como foi o acompanhamento, inclusive, da imprensa. A gente tem informações de que houve uma certa censura, né? Fizeram de tudo para que não continuassem falando sobre este assunto de tão complexo que era na época, imagina hoje, depois de quase 25 anos. E no terceiro episódio nós vamos tratar especificamente sobre o julgamento, né? O julgamento esse que foi realizado em abril do ano passado, em abril do ano de 2022, é bom que fique registrado, ou seja, quase 25 anos, e que considerou Djalma Filho, que o tornou como absolvido pelo crime e não sendo o autor do assassinato de Donizete Adalto, como apontava na época as polícias civil e federal e o próprio Ministério Público. Importante lembrar, o Ministério Público pode recorrer desta absolvição de Djalma Filho, tá certo? Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando, toda sexta, 6 da tarde, no finalzinho do dia, você acompanha o nosso Casos Podcast, mais um episódio. O próximo e 4º episódio estará imperdível, eu tenho certeza. Você que ainda não nos segue, tá aqui, @casospodcast, e acompanhe e inscreva-se na nossa TV 86 e siga, e confira todo o conteúdo feito pela equipe do portal, tá bom? Muito obrigado a todos, te aguardo no próximo Casos Podcast.